Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde, se cuidando. E eu estou daqui me cuidando, vocês daí se cuidando. E logo tudo vai voltar, né? É o que a gente espera. E vamos poder estar juntos de novo. Antes de iniciar nossa aula, eu queria, quinto ano, reforçar com vocês sobre as nossas lives, né? Ontem, quinta-feira, foi a nossa live de ciências e eu senti muita falta da turma, né? Só 5 alunos participaram da live e eu realmente fiquei muito triste porque foi uma aula muito legal, muito participativa e eu fiquei sentindo falta de vocês. E eu quero pedir, como eu já venho pedindo, para vocês não deixarem a peteca cair. A gente precisa da participação de vocês nas lives, nas videoaulas, nas atividades do livro, no caderno, no plural. A gente precisa estar juntos, quinto ano, para a gente poder sair dessa situação confortável, né? Sair dessa situação sabendo as matérias que a gente deu, não só, fiz a prova, ok, não, mas sabendo de verdade a matéria. E para isso é muito importante as participações nas lives, nas videoaulas e a realização das atividades, tá bom? Eu conto com a participação de vocês nas próximas lives e eu realmente fiquei triste porque nas lives que nós fizemos anteriores, a turma estava quase completa, né? E hoje e ontem vocês me deram um balde de água fria, jogaram um balde de água fria na professora. Mas conto com a participação de vocês, com a conscientização de vocês, estamos juntos. Então não me deixem sozinha, tá bom? Como nós combinamos na semana passada, o livro de português combinamos na segunda-feira, na verdade. O nosso livro de português, ele termina hoje, né? Os assuntos de língua portuguesa são assuntos maiores, né? Que precisam de mais atenção, de mais cuidado pra gente tratar. Ontem na live eu até perguntei, as provas foram fáceis? Todo mundo falou muito fácil. Aí um aluno falou assim, tia, cheia de português um pouco difícil. Então assim, geralmente a matéria que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade é língua portuguesa e matemática. Por isso que em português e matemática a tia Amanda divide, né, um pouquinho, para não ficar pesado, para não ficar cansativo e nem dar a matéria correndo e vocês não entenderem. Então eu prefiro ir devagar. Como nós combinamos, a gente vai terminar hoje o livro do primeiro bimestre de língua portuguesa. E nós vamos terminar o livro com uma matéria muito legal, que é sobre ortografia, né? A escrita e o significado da palavra. E as palavras são mais, sem i, e mais, com i, né? É uma matéria muito legal, muito gostosa de aprender, muito fácil. Quando a gente aprende a usar o mas e o mais, a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças e a gente nunca mais confunde na hora de escrever nossas frases e produzir os nossos textos, tá bom? Eu vou começar falando sobre o mais sem i, porque o mais sem i, ele entra na matéria que nós estamos vendo agora, que nós vimos na segunda-feira sobre conjunção. Lembra que eu falei que a conjunção, ela liga uma oração a outra? Lembram que eu falei sobre isso? Então, esse mais sem i, ele é uma conjunção. E aí, uma dica legal e super importante é, o mais sem i, ele pode ser substituído por porém, entretanto e todavia, que são o grupo de conjunções que ele pertence, tá? Então, se você tem uma frase, vou escrever. Ana é bonita, mas... Ana é bonita, mas... bagunceira. Vou apagar o mais aqui e a gente vai completar.
Ana é bonita, mas bagunceira. Qual mais eu vou completar a minha frase? A gente sabe que o mais sem i, que foi o que eu expliquei até agora, ele é uma conjunção e a gente pode substituir ele pela palavra porém, entretanto e todavia. Então, se eu, ao invés de colocar o mais, colocar porém, entretanto e todavia, ou todavia, e a minha frase continuar tendo sentido, a gente coloca o mais sem i. Vamos tentar, ó. Ana é bonita, porém bagunceira. Fez sentido? Fez sentido. Vamos tentar com entretanto. Ana é bonita, entretanto é bagunceira. Fez sentido? Tia Amanda, super fez sentido. Então o mais que nós vamos utilizar para completar a nossa frase é o mais sem o i. Não disse que era fácil? Muito fácil, não é? Isso serve, gente, para qualquer frase, tá? Eu gosto de ir à escola, mas gosto de dormir tarde. Eu gosto de ir à escola, porém gosto de dormir tarde. Eu gosto de ir à escola, entretanto, eu gosto de dormir tarde. Então, o mais que nós iremos usar nessa frase também do eu gosto de ir à escola, também vai ser o mais sem o i. Lembrando que esse mais sem i também é uma conjunção, ele liga as orações. Lembram que nós falamos sobre isso segunda-feira? Foi até aí? Agora vamos ver o mais com i. Deixa eu apagar a minha frase. Achei meu ponto. Vamos lá. Agora, quando a gente vai usar o mais com i, nós estamos falando de um advérbio e ele dá a ideia de quantidade e intensidade. E a dica que a tia Amanda dá é trocar pelo menos, né? Se a gente está falando de quantidade e intensidade, mais ou menos, né? E aí, se a frase fizer sentido, usa o mais com i. Também é só isso. Vou dar um exemplo. Quero mais café. Vamos ver se a gente vai colocar o mais sem i ou o mais com i. O mas sem o i, eu falei que ele é uma conjunção e a gente substitui, ele liga orações, né, que é a função da conjunção, e a gente substitui ele por porém, entretanto, todavia. Vamos lá. Quero, porém, café. Quero, entretanto, café. Quero, todavia, café. Faz sentido? Fez sentido para vocês? Não, né? Agora vamos tentar o mais com i. O mais com i a gente usa para intensidade ou para quantidade e a gente substitui ele sempre pelo menos. Vamos lá. Quero menos café. Quero mais café. Fez sentido? Fez sentido. Quantidade, eu quero mais quantidade de café, eu quero menos quantidade de café. Então, nesse caso, nós usamos o mais com i. Não é fácil, Quintorno? Muito moleza, né? Não é fácil não, é muito fácil, extremamente fácil, né? E na atividade do livro, o livro vai mostrar situações pra gente usar o mais com i e o mais com s. Vocês vão fazer as atividades propostas no livro, eu vou colocar no plural. Qualquer dúvida, vocês podem vir falar comigo que eu tiro pra vocês. Mas antes de encerrar a aula de hoje, eu quero falar um pouquinho de novo com vocês sobre conjunção. Porque como eu falei, conjunção é uma matéria muito importante
Então é válido a gente falar um pouco mais sobre ela, tá? Vou apagar aqui, que nós vamos fazer frases e usar a conjunção para ligar uma oração à outra, tá? Vamos lá. Aqui eu vou escrever duas orações no quadro e nós vamos usar uma conjunção para poder ligar essas duas orações, essas duas frases. Por que nós vamos fazer esse exercício? Porque eu preciso que vocês entendam que a conjunção, ela liga duas orações, que foi o que nós aprendemos na segunda-feira. Então vamos lá. Ó. Aqui no meu quadro eu tenho duas frases. Para a gente saber se a frase tem oração ou não, nós temos que achar o... Lembram disso? O verbo. Nasceu, será. Tenho dois verbos, então a minha frase tem duas orações. A conjunção, ela vai ligar essas duas orações. O sol nasceu forte, o dia será quente. Eu tenho duas frases distintas, duas frases soltas, que são até independentes, né? Eu não preciso de uma para outra. O dia será quente, o dia será quente. O sol nasceu forte, ok, o sol nasceu forte. Não é o caso do dia de hoje, que está um dia nublado, mas geralmente o sol realmente já nasce muito forte. Agora, quinto ano, eu quero que vocês olhem no livro de vocês, na página... Deixa eu ver aqui, que eu fechei meu livro sem querer. Do primeiro bimestre, tá? Que nós estamos terminando ele. Na página aonde fala sobre conjunção. Página 161. Abre aí o livro na página 161, dá um pause no vídeo, pega o seu livro e abre na página 161. Nós vamos juntos achar uma conjunção que vai ligar essas duas orações. E eu vou transformar essas duas frases em uma frase só, que é a função da conjunção. Vamos lá, dá um pause aí no vídeo rapidinho, pega o seu livro, abre na página 161 e vamos fazer juntos. Foi? Então vamos lá. Aí, ó, eu tenho várias conjunções que eu posso usar para completar a minha frase. Deem uma olhada e vejam qual conjunção ela se encaixa melhor aqui. Acharam? Muito bem! A gente pode usar a conjunção portanto. Ó, olha como vai ficar. O sol nasceu forte, portanto, o dia será quente, né? É uma conclusão, eu estou concluindo a minha frase. O sol nasceu forte, portanto, o dia será quente. Eu concluí o meu pensamento da primeira oração, né? E aí a gente usou a conjunção portanto. O sol nasceu forte, portanto, ficou falhado porque tá molhado. O dia será quente. Nós usamos a conjunção portanto para ligar uma oração à outra, tá? Deu para entender? Facinho, né? Vamos fazer mais uma? Continue com o livro aberto na página 161 e vamos fazer mais duas frases, duas orações para a gente juntar e colocar uma conjunção nela, para a gente transformar em uma frase só. Vamos lá. Eu vou falar a frase pra vocês, daqui a pouco eu escrevo no quadro, porque o quadro fica molhado quando eu apago e a caneta não pega direito. Mas a frase é a seguinte, ó, são duas frases.
Tenho vontade de aprender a cozinhar. É a primeira frase. Tenho vontade de aprender a cozinhar. Foi? Segunda frase. Preciso de alguém que me ensine. Vamos tentar ligar essas duas frases. Tenho vontade de aprender a cozinhar. Primeira frase. Preciso de alguém que me ensine. É a segunda frase. Vamos lá? Vou escrever aqui no meu quadro agora. Escreve aí também numa folha, no seu caderno. Tenho vontade de aprender a cozinhar. É a primeira frase. Preciso de alguém que me ensine. Por que eu coloquei essa linha aqui no meio, quinto ano? Pra gente poder encaixar a conjunção que vai ligar essas duas frases, tá bom? Vamos lá. Tenho vontade de aprender a cozinhar, minha primeira frase. Preciso de alguém que me ensine. Qual é a conjunção que eu vou usar para transformar essa frase em uma só, ligada por uma conjunção? Olhem na página 161 as conjunções que o livro apresenta pra gente e vamos tentar colocar uma conjunção aqui. Valendo? Nós podemos usar o mais sem o i. Lembra dele? Ó, tenho vontade de aprender a cozinhar, mas preciso que alguém me ensine. E aí, como eu falei, o mais ele também pode ser substituído por porém, entretanto e portanto. Se eu colocar aqui, tenho vontade de aprender a cozinhar, portanto, preciso de alguém que me ensine. Também vai fazer sentido. Entretanto, preciso de alguém que me ensine. Também vai ter sentido. Nesse caso, eu vou colocar o must para a gente poder entender, mais uma vez, que nós podemos ligar duas frases com uma conjunção, tá? E aí é importante a gente gravar as conjunções da página 161. Tia Amanda, tem outro jeito de eu aprender conjunção sem ser gravando as conjunções que tem no livro? Não, não tem como. É o único jeito. Então, para de preguiça e vamos gravar as conjunções. Infelizmente, para conjunção não tem musiquinha, igual para preposição, que eu sei que vocês gostaram da musiquinha de preposição, mas também é fácil de gravar, tá bom? É só dar uma estudada, um pouquinho cada dia, que aí a gente tira de letra. Tá bom, quinto ano? As atividades que nós vamos fazer vão estar lá no plural, as páginas do livro, tudo bonitinho, direitinho para vocês. Um beijo e bom final de semana!